Bom dia, Shabbat Shalom a todos os ouvintes do programa Emanuel Deus Conosco. Mais uma manhã de sábado. É uma grande alegria nós estarmos aqui novamente para apresentar o programa e trazer uma mensagem de fé e de esperança para o seu coração. Todo sábado nós estamos aqui e estamos felizes porque neste mês de junho vamos completar 10 anos no ar, até que o Senhor nos ajudou, Ebenezer. Tema do programa hoje: Deus transforma o meu medo em força para vencer. Você está amedrontado por alguma situação difícil que você está passando na sua vida? Por algo que fugiu do controle, fugiu das suas mãos? Saiba que o Senhor transforma o seu medo em força para você vencer. A palavra do Senhor hoje é lá em Abacuque, capítulo 3, e nós sabemos que Deus, Ele não somente dá força, mas Ele é a fortaleza pessoal de Abacuque. Durante todo o capítulo nós vemos que Abacuque ali, ele chegou a tremer de medo, mas ele sabia que a força e que a confiança dele estava no Senhor. Então nós também, como filhos e filhas de Deus, nós podemos encontrar confiança no Altíssimo, em saber que Ele vai nos ajudar a superar, sim, as dificuldades que passamos. Olha o que diz a palavra do Senhor. Eu, porém, me alegrarei em Yahvé, exultarei no Deus da minha salvação. Yahvé, meu Senhor, é a minha força. Torna os meus pés semelhantes aos das gazelas ou corças, e faz-me caminhar nas alturas. Abacuque, capítulo 3, versículo 18 e 19. Então, eu convido você a ouvir essa mensagem de fé e de esperança para o seu coração. Mas antes de tudo, vamos orar? Vamos abrir o nosso coração e falar com Deus? Já apresenta o seu pedido de oração, apresente sua vida diante do altar do Senhor. Vamos abrir o nosso coração e falar com o Eterno. Soberano e eterno Deus, louvamos, exaltamos e bendizemos o teu nome. Estamos na tua presença com o nosso coração alegre, Pai. Obrigada, porque até que o Senhor nos sustentou e nos ajudou nesses 10 anos de programa. Queremos, ó Deus, neste momento pedir que a tua graça seja derramada sobre as nossas vidas, que possamos, ó Deus, através da tua palavra, ter um esclarecimento, Pai, para as dificuldades, as lutas que passamos, para as adversidades da vida, e que também, Senhor, pelo estudo da tua palavra, que possamos ter uma elevação espiritual, Pai. É o que o Senhor quer de nós, que possamos meditar dia e noite na tua palavra. Então, que nesta manhã o Senhor venha visitar os seus filhos e filhas, que eles sejam abençoados pelo poder da oração, da palavra, que o Senhor venha assisti-los em suas necessidades, sejam espirituais, familiares, financeiras, profissionais. O Senhor o sabe, meu Deus. Visita-os então, visita cada lar, Pai querido. Abençoa-nos nesta manhã e seremos abençoados, e que do início ao término do programa o Senhor seja o centro. Que o Senhor esteja, Pai, à direção do programa Emanuel, como sempre esteve. Assim eu peço e oro em nome de Jesus, em nome de Yeshua. Amém. Graças a Deus. Deus seja louvado nesta manhã, porque nós estamos aqui mais um sábado para trazer essa mensagem. E você que tem uma Bíblia aí, se você quiser nos acompanhar, abra lá no livro de Abacuque, para que nós possamos fazer a leitura daqui a pouquinho junto da palavra. O profeta Abacuque, ele era da tribo de Levi, mas ele não era levita. Ele também é um profeta pré-exílio. Vocês conhecem a história, sabem que o povo de Deus sofreu, né, lá no exílio babilônico. Então ele era um profeta pré-exílio. Ele falou antes do exílio babilônico. Ele era contemporâneo do profeta Sofonias, e ele pegou o finalzinho também ali da vida, do ministério do profeta Jeremias e Miarro. E ele profetizou ali em Judá, mas ele era da tribo de Levi. Interessante que o significado hebraico de Abacuque é aquele que ajuda, é aquele que abraça. E o povo de Deus, né? Eles precisavam de um profeta realmente que abraçasse a nação, que ajudasse a nação. E o povo de Deus, eles iriam para o cativeiro, mas aqui, ao ler os escritos de Abacuque, eles encontraram paz. Acredito eu que eles se sentiram abraçados mesmo sabendo que eles iriam para o cativeiro, eles encontraram ânimo.
E esse nome Abacuque nos traz a ideia de alguém que traz repouso, como eu disse, alguém que abraça, alguém que ajuda. E são 3 capítulos do livro de Abacuque, 56 versículos. E Abacuque, ele foi um dos mais distinguidos profetas menores. Não é que nós dizemos assim, profetas menores é pela estatura, não. Pelos profetas com a transcrição de um volume bem menor que os demais, que foi Jeremias, Isaías, Ezequiel, né? Então a sua obra aparece dos chamados profetas menores, volume, contando ali o volume dos escritos. E em contraste com os profetas maiores, que eu relatei aqui, Isaías, Jeremias, a sua produção, né, foi bem mais volumosa dos profetas maiores. E o livro de Abacuque, ele nos dá bastante informações sobre tanta coisa que hoje a gente vive. A palavra se renova dia a dia, as lutas, as adversidades que nós passamos. E esse trecho de Abacuque 3:19 aqui que nós lemos, ele indica ali que realmente Abacuque, ele era qualificado para levar a mensagem do Senhor, para participar desse cântico no Templo de Jerusalém. Templo de Jerusalém, em hebraico, Beit HaMikdash, que significa Casa Santa, né? E isso pode indicar, assim, com exatidão, realmente, essa informação, que ele era da tribo de Levi. Então, Abacuque, ele viveu em tempos difíceis. O momento em que o profeta profetizou eram momentos difíceis da nação. Então, nós vamos fazer a leitura. Seguindo aqui a tradução da minha Bíblia, que é a Bíblia de Jerusalém, talvez a sua Bíblia esteja um pouquinho diferente. A tradução é diferente, né? Essa se aproxima bem mais do hebraico, a Bíblia de Jerusalém. Mas eu gostaria de convidar você, se você tem uma Bíblia e você quiser acompanhar, vamos fazer a leitura então. Vamos começar do versículo 8. O combate de Yahvé. Será contra os rios, Yahvé, que a tua cólera se inflama, ou teu furor contra o mar, para que montes em teus cavalos, em teus carros vitoriosos? Tu desnudas o teu arco, sacias de flechas as suas cordas, fendes com torrentes a terra. Ao ver-te, as montanhas tremem, uma tromba d'água passa, o oceano primordial faz ouvir a sua voz. Levanta para o alto as suas mãos. Sol e lua permanecem em sua morada, diante da luz das suas flechas, que partem, diante do brilho do relâmpago de tua lança. Com cólera percorres a terra, com iras pisas as nações. Tu saíste para salvar o teu povo, para salvar o teu ungido. Destroçaste a cabeça da casa do ímpio, desnudando os fundamentos até a rocha. Pausa. Transpassaste os teus dardos a cabeça dos seus guerreiros que se arremessavam para nos dispersar com gritos de alegria, como se fossem devorar um miserável em lugar escondido. Versículo 15. Pisaste o mar com teus cavalos, o turbilhão das grandes águas. Daí do versículo 16 ao 19, nós temos aqui a conclusão, o temor humano e a fé em Deus. 16. Eu ouvi, minhas entranhas tremeram. A esse ruído meus lábios estremeceram. A cárie penetra em meus ossos e meus passos tornam-se vacilantes. Espero tranquilo o dia da angústia, que se levantará contra o povo que nos ataca. Porque a figueira não dará fruto e não haverá fruto nas vinhas. Decepcionará o fruto da oliveira e o campo não darão de comer. As ovelhas desaparecerão do aprisco e não haverá gados nos estábulos. Versículo 18. Eu, porém, me alegrarei em Yahvé, exultarei no Deus da minha salvação. Yahvé, meu Senhor, é a minha força. Torna os meus pés semelhantes aos das gazelas e faz-me caminhar nas alturas. Ao mestre de canto para instrumentos de corda. Amém. Nós temos aqui um grande poema, não é verdade? E que neste momento de aplicação da palavra, que o Eterno venha falar ao seu coração aquilo que você precisa ouvir, aquilo que você necessita ouvir. Que o nosso Deus, Yahvé, Ele fale conosco por intermédio da palavra. Esta é a minha oração. Então nós
começamos no capítulo 3, no versículo 8 até o versículo 19. Mas, e no capítulo 1? O que é retratado? Qual que é o contexto do capítulo 1? No capítulo 1, do versículo 1 até o capítulo 2, versículo 20, nós vemos as queixas do profeta. O profeta está ali se queixando, falando com Deus, falando com Yahvé. E ora, ele faz silêncio, apesar da iniquidade de Israel. Deus, ele responde que uma nação inimiga julgará Israel. Então, realmente, Deus, ele julga. Deus, ele é um Deus julgador, ele julga. E ele, ali usando uma nação mais ímpia, que a nação mais julgada. Esse daí é um intermeio do capítulo 1 até o capítulo 2, versículo 20. Logo após, nós vemos ali que Deus silencia, aparentemente, né? E ele ouvida-se da crueldade dos caldeus. Depois Deus responde que o povo dele, Israel, será salvo e a Babilônia será destruída, no capítulo 2, versículo 2 até o 20. E neste capítulo 3, do versículo 1 ao 19, nós vemos os salmos do profeta Abacuque, em forma de oração. Então, a ira de Deus vai espalhar a destruição, mas é precisamente através disso que a nação de Israel ela é salva pelas suas próprias corrupções. Aqui, o tema central dessa profecia de Abacuque é contra, né, o povo, porque eles não estavam seguramente vivendo conforme aquilo que Yahvé queria, aquilo que Yahvé tinha pedido a respeito dos preceitos. Mas é muito bonito este capítulo. Já ministrei aqui na rádio essa passagem do capítulo 2, capítulo 1 também, que fala que o justo viverá da fé. Então, eu convido você, a partir do versículo 8, aqui, a acompanhar conosco. E eu tenho certeza, convicção, que o Eterno vai falar muito com você. Este nome, Abacuque, né? Havacuque, em hebraico, ele é um nome que realmente ele faz jus ao nome, né? Aquele que abraça. Nesta manhã você vai se sentir abraçado pela mensagem divina. Então, no versículo 8, o profeta Abacuque, né? O salmista, digamos assim, ele fala assim: acaso é contra o cio, Senhor, que estás irado? Senhor, meu Deus, o Senhor está irado contra os rios? Será que o Senhor está irado contra a própria natureza? Enquanto nós vamos marchando para um grande julgamento que virá, será que Deus estaria realmente irado com os rios, irmãos? Com os cursos de água? Será que Yahvé estaria irado com o mar? Por que é feito essa menção dos rios? Essa é uma alusão que nos lembra a divisão do Mar Vermelho, que já foi tema do programa aqui, a divisão do Mar de Juncos, né? E ao represamento do Rio Jordão também. Então, se você olhar lá no livro de Êxodo, em hebraico, Shemot, no capítulo 14, versículo 15 e 18, no capítulo 15, versículo 8 a 10, você vai ver essa passagem da travessia do Mar Vermelho, Mar de Juncos. E antes disso também, você vai ver a respeito das pragas que foram enviadas para o Egito. Deus havia ferido as águas, incluindo o rio Nilo. Lá em Êxodo, Shemot, no capítulo 7, versículo 20 e 21, você vai ver essa passagem. Então, esta é uma alusão que faz nos lembrar esta divisão. E, então, Yahvé, ele estava causando desordem ali na natureza, digamos assim, essa desordem, para favorecer o seu povo. A força e a bondade de Deus, irmãos, elas andam unidas. Elas avançam de mãos dadas. Então Deus causou essa desordem para que ele chegasse no momento final com o povo em concerto com ele. Todas as adversidades que passamos, elas têm um motivo para que nós estejamos passando. Ou seja, uma elevação espiritual, ou para comprovar a autenticidade da nossa fé, da nossa conversão,
Mas, prosseguindo aqui, nós vemos que neste versículo, nós vemos aqui uma figura popular, que representava o poderoso Deus, retratado como um guerreiro, montado ali no seu cavalo, sendo carregado na batalha. Interessante, irmãos, que o nosso Deus, ele é um guerreiro, que guerreia, que peleja por nós. Vamos continuar aqui. Será, versículo 8 ainda, será contra os rios, Yahvé, que a tua cólera se inflama, ou o teu furor contra o mar, para que montes em teus cavalos, em teus carros vitoriosos? Olha só, para que montes em teus cavalos, em teus carros vitoriosos. Eu me lembro dessa passagem também, no contexto que eu falei acima, quando os egípcios, eles ali se atiraram contra os israelitas. Eles estavam ali montados a cavalos, e somente para encontrar Yahvé em pé de guerra contra eles, eles se atiravam. Quantas vezes nós passamos um turbilhão de dificuldades, de lutas que se atiram contra nós, mas nós temos a convicção, a certeza que Yahvé está conosco, o Senhor dos Exércitos está conosco. Êxodo 14, 14. O Senhor diz para você assim: o Senhor pelejará por vós e vós calareis. Então o Senhor pelejará por você. Ele está assim montado no seu cavalo de guerra e saiu vitorioso para vencer. Ele diz aqui, ó, para que montes em teus cavalos e em teus carros vitoriosos. Então a vitória é segura com Deus. Vamos para o versículo 9. Tu desnudas o teu arco, sacias de flecha as suas cordas, fendes com torrentes a terra. O arco, ele era tirado da bainha para ser usado na guerra contra os ímpios, para fazer justiça à terra. Então, naquele arco ali tinha o quê? Tinha flechas, ou dardos, lanças, né? Olha o que diz lá em Deuteronômio, versículo 40 e 41, lá de Deuteronômio. Fala assim, ó: porque levantarei as minhas mãos aos céus e direi, eu vivo para sempre. Se eu afiar a minha espada reluzente, e se a minha mão não travar o juízo, retribuirei a vingança sobre os meus adversários, e recompensarei os que me odeiam. E embriagarei as minhas setas de sangue, e a minha espada comerá carne. Do sangue dos mortos e dos prisioneiros, desde a cabeça, haverá vinganças do inimigo. Então, nós podemos ver aqui que a Bíblia ela faz menção que essas setas, elas eram enviadas realmente para matar. Embriagarei as minhas setas de sangue, e a minha espada comerá carne. Então o povo iria passar pelo juízo, ele seria julgado. E essas flechas ou varas, elas eram enviadas por decreto de Yahvé. Grande é o poder dele. Ele faz conforme a sua vontade, o seu entendimento. Não temos entendimento para saber a mente do Senhor. E nesse salmo aqui de Abacuque, essa palavra hebraica é usada 3 vezes. Essa palavra aqui, selá, quando acaba aqui esse momento, desse finalzinho deste salmo, para passar para o versículo 10. Termina no versículo 9 para o versículo 10. Então, que nós possamos também refletir, irmãos, que muitas guerras que nós travamos, elas não estão no nosso poder. Você pensa que você vai vencer pela sua força, mas não vai, você vai vencer pela força do Eterno. É Ele que vai batalhar, é Ele que vai vencer por você, é Ele que peleja por você. O inimigo, ele está ali. Você quer a vingança, mas a vingança vem do Senhor, no tempo dele. Vamos para o versículo 10. Ao ver-te, as montanhas tremem, uma tromba d'água passa ao oceano primordial. Faz ouvir a sua voz, levanta para o alto as suas mãos. Em outra tradução bíblica, fala, os montes te veem e se contorcem. Nessa tradução da Bíblia de Jerusalém, fala que as montanhas, ao verem o Senhor, ao verem Yahvé, elas tremem. Olha o imenso poder, irmãos, do Criador. Até mesmo as montanhas tremem.
Os montes te veem e se contorcem. Aqui, o Senhor, ele continua a intervir na criação que ele mesmo fez. Ao poder do Criador. Também, não somente na criação, mas também sobre os grandes reinos. Eles também se estremecem ao ver o poder de Yahvé. Elohim, o seu grande poder, o nome apropriado para ser usado. Então as águas ali, elas produzem espumas, como o mar, como o rio, ali, rápidos, inundantes, passando, levando tudo que vem à frente. São movidas pelo Senhor. Yahvé, ele move os acontecimentos da terra, irmãos, num piscar de olhos. Ele faz acontecer aquilo que ele quer. E o mar, em seu grande ruído ali, por causa da intervenção divina, ele está ali espumejando, ali na natureza. O mar levanta suas mãos. O mar levanta suas ondas ao alto, para a consternação dos homens. E os homens, eles ficam ali atônitos, se sentem ameaçados. Imagina você, irmãos, sentir ameaçado por uma onda tão volumosa. Eu me lembro que certa feita eu estava num centro de convenções bem longe de onde eu moro, no Paraná. Estava lá em Salvador. E eu estava num centro onde estava tendo uma festividade. E eu me lembro que naquele anteparo, do lado de fora ali, do salão principal, vinham as ondas e se deparavam nas rochas. Era impossível ficar lá fora, porque era muito forte o estrondo das ondas se debatendo nas rochas. Só se fosse para tirar uma foto rapidinho e sair ali daquele centro histórico, porque não dava para ficar. Quem ia até lá fora ficava amedrontado. Mas depois que o mar serenasse, que as ondas baixassem, era possível sim admirar ali toda aquela orla, aquele anteparo de rochas ali, aquela orla marítima. Mas olha como nós nos sentimos ameaçados diariamente. Ondas vêm e vão na nossa vida, mas a nossa força vem do Senhor, vem do Eterno. Até o Monte Sinai estremeceu por causa da presença do Senhor. Vocês se lembram dessa passagem? Lá no livro de Êxodo, Shemote, capítulo 19, versículo 18. Salmo retrata bem isso também, 114, capítulo 4, 6 e 7. Fala também ali que os montes também tremiam. O Mar Vermelho e o Rio Jordão se contorceram por causa do Senhor. O Salmo 77, irmãos, não sei se você já fez a leitura, mas é um salmo muito bonito, que eu aprecio bastante. E eu peguei um pedacinho aqui do versículo 16 e do 19 para mostrar para vocês. As águas te viram, ó Deus, as águas te viram e tremeram, os abismos também se abalaram. O teu caminho é no mar, as tuas veredas nas águas grandes, e os teus passos não são conhecidos. Aqui o salmista falando que o caminho do Senhor é no mar. Que o mar, que as águas tremeram, que os abismos se abalaram. Tudo isso, irmãos, para mostrar a grandeza, o poder de Yahvé, de Elohim, o poder que há nas mãos dele. Imagina as riquezas insondáveis que nós temos nas profundezas do mar, todo o assoalho submarino, quase não alcançado ainda. Imagine, no hebraico, nós vemos Terron, que significa profundo, abismo, aonde está ali as águas primordiais. Então, o Criador, ele também controla o caos. Se ele é a causa única, ele controla o caos, fazendo também a sua vontade prevalecer. Por mais difícil que esteja essa luta, Deus está no controle. Ele controla tudo. Ele tem poder para controlar o caos na sua vida. Versículo 11. O sol e a lua permanecem em sua morada diante da luz de tuas flechas que partem, diante do brilho de relâmpago de tua lança. Olha que alusão linda. Os poderes de Yahvé como poderes cósmicos. As profundezas do mar que nós vimos, e agora nós vemos o sol e a lua permanecendo em sua morada, controlando ali o sol, a lua, controlando os movimentos,
rotacionais, controlando as habitações, controlando tudo. O poder do Senhor, ele não para. Ele está constantemente agindo, sempre em sua vontade. E quando nós nos desesperamos, nós pensamos que tudo se esvai, que acabou tudo. Não. O Senhor tem poder para tudo, até para o inimaginável, até para um grande milagre acontecer. O sol e a lua pararam quando viram as flechas atiradas contra os seus alvos. É o que diz esse versículo. Deus, em sua providência, irmãos, ele controla a natureza e assim também ele controla o destino dos homens e das nações. Tudo está no poder de Yahvé. Você se lembra da passagem de Josué? Quando ele orou e o sol parou, lá no capítulo 10, versículo 11 e 13, vamos ler. E sucedeu que, ouvindo Adonizeque, rei de Jerusalém, que Josué tomara Ai e tinha destruído totalmente, e fizera a Ai e ao seu rei como tinha feito a Jericó e ao seu rei, e que os moradores de Gibeon fizeram paz com os israelitas e estavam no meio deles, e o sol se deteve e a lua parou, até que o povo se vingou de seus inimigos. Isso não está escrito no livro de Jaré? O sol, pois, se deteve no meio do céu, e não se apressou a pôr-se quase o dia inteiro. Olha só, Elohim controlando o poder da natureza. O longo dia de Josué estava na mente do profeta Abacuque, quando ele escreveu essa passagem, quando ele escreveu este versículo aqui. Versículo 12, fala assim, ó, com cóleras percorre a terra, com ira pisa as nações. Em outra tradução, irmãos, nós vemos, na tua indignação marchas pela terra. Isto mostra a figura de realmente um Deus ali irado, bravo, na sua indignação marcha pela terra. Então o autor sagrado aqui, ele continua a ideia de tempestades violentas, como se Deus ali varresse a superfície da terra, ali com a sua fúria, com a sua ira judicial, em julgamento. Os exércitos se põem em marcha sobre as ordens do nosso Jeová, Jeová Sabaote, o Senhor dos exércitos. O Senhor dos exércitos está conosco. Deus de Jacó é o nosso refúgio. Então assim Yahvé, ele vai, segue sacudindo a terra, e a cada passo, ali esmagando os maus e defendendo os bons também. Yahvé, ele quer defender você nesta luta que você está passando. Ele é a sua defesa. Ele vai à frente. Ele sempre vai defender os bons, irmãos. Ele sempre vai julgar a causa do homem bom. Não importa o que ele esteja passando. O Senhor sempre vai julgar a causa do homem bom. Se há ali em você um pouquinho de crença, escute esta palavra. Versículo 13. Tu saíste para salvar o teu povo, para salvar o teu ungido. É hoje o dia do salvamento na sua vida. É hoje que o Senhor vai te salvar. É hoje que Ele vem para salvar você desta dificuldade. Aqui, na verdade, está escrito os teus ungidos, está no plural, né, simbolizando o povo de Israel. E é interessante que sempre a vitória vem através de algum líder. Nós vemos Moisés, vimos Josué, vimos líderes ali que fazem que os homens ímpios sejam esmagados. O próprio Messias também. Versículo 14. Transpassaste com os teus dardos a cabeça de seus guerreiros. Em outra versão, transpassa a cabeça dos guerreiros do inimigo. Então, que alusão é essa? Que o inimigo será aniquilado, o inimigo será destruído, que ele teve a sua cabeça transpassada através das flechas de Yahvé, através daqueles dardos. Então, eles chegaram como um redemoinho ali contra Israel. Eles alcançaram o êxito, mas fora tudo intervenção divina.
Então, Yahvé aparece aqui como um glorificado Deus da guerra. E esta guerra, ela é uma guerra santa, porque é Deus que está fazendo ela. Ele que decretou esta guerra. Versículo 15. Pisaste o mar com teus cavalos, o turbilhão das grandes águas. Em outra tradução, marchas com os teus cavalos pelo mar. Olhe só esta alusão, irmãos. Deus, na sua intervenção, ele fez o que era impossível aos homens. Ele pisou os mares com seus cavalos. Então, ele marchou atravessando o mar. Outra versão possível, então. Ele passou por cima das grandes águas. Olha o poder que o Eterno tem. Às vezes nós temos uma fé tão pequena, porque nós imaginamos que o nosso Deus é pequeno. Não, o nosso Deus é muito grande. Ele tem todo o poder e toda a autoridade. Assim como ele agitava as águas ali, nessa alusão, e Israel marchava atravessando o Mar Vermelho, o Mar de Juncos, a vitória de Yahvé foi algo que o povo de Deus jamais pôde esquecer na história. E tem vitórias em nossas vidas que nós jamais vamos nos esquecer, irmãos. E não estou falando de vitórias do passado, não. Estou falando das vitórias que virão na sua vida. Vitórias virão na sua vida. Por esses dias você vai receber grandes vitórias vindas do Eterno. A palavra nos diz, irmãos, que essas vitórias que o povo de Israel recebeu do Senhor são comemoradas até hoje. São lembradas e serão lembradas perpetuamente. Você já recebeu muitos milagres, muitas vitórias, muitas bênçãos que Yahvé te deu, mas muitas outras virão. Quando Israel, ele saiu da servidão, aqui ele jazia diante deles ali um mar, e o Senhor estendeu a sua poderosa mão e fez rolar o mar para trás. Tem coisas que passaram na nossa vida que não vão voltar mais. Mas tem vitórias que virão e você vai contar para suas gerações, que serão lembradas. Esqueça o passado, prossiga. Versículo 16, que entramos já na reação do profeta e na sua conclusão. Eu ouvi e minhas entranhas tremeram. Em outra tradução, ouviu e o meu íntimo se comoveu. Aqui o versículo 2 desse mesmo capítulo fala a respeito desta conclusão deste salmo. O profeta Abacuque, ele ouviu um relato acerca de Yahvé e da terrível natureza dos seus atos e pôde apreciar os seus atos. Eu ouvi e minhas entranhas tremeram. O profeta, irmãos, aqui, ele tremia. Ele tinha perdido o controle dos seus próprios músculos. Seus passos ali cambaleavam. Imagine o grande poder de Yahvé. Então, ali, o profeta, ele se acalma para esperar o dia da tribulação, porque ele sabe que o julgamento virá. A ruína virá. O ataque, né, ali o terrível ataque contra os babilônicos que tinham sido por Yahvé enviados, né, para punir o povo. Então ele podia esperar pelo aniquilamento completo também dos medos e dos persas. Quando paramos para pensar nas guerras que travamos, Deus, ele está agindo, irmãos. Deus, ele não está aleatório a tudo isso. Aparentemente parece que ele está em silêncio. Mas o Senhor sabia que a justiça seria feita. O profeta sabia que a justiça seria feita. E ele estava desejando isso ardentemente. Ele estava trêmulo diante daquela calamidade, mas o repouso dele estava em Deus. Ele confiava em Deus. Versículo 17. Porque a figueira não dará fruto e não haverá frutos nas vinhas. Em outra versão, ainda que a figueira não floresça, nem há fruto na vide. Esse versículo aqui, irmãos,
ele sumaria as devastações que Israel e Judá haviam experimentado no julgamento através dos babilônicos. O que havia acontecido ali? A agricultura, ela tinha sido praticamente atingida. Então, ali a agricultura havia fracassado. As figueiras não haviam florescido. Não tinha como florescer. E muito menos produzir os figos, porque após as flores vêm os frutos, né? Então, a produção de oliveira também se reduziu a nada. Os campos, eles não germinaram, nenhum tipo de colheita. Os animais domesticados morreram em seus estábulos. Esta é uma alusão aqui que está nos mostrando sobre as devastações que Israel e Judá, eles haviam experimentado nesse julgamento, através dos babilônicos. Então, no meio da ruína absoluta ali, da fome, ali que estava acontecendo, o profeta estava preparado para confiar em Deus. Mesmo diante da perca de tudo, da agricultura, da devastação nos campos, ainda que não haja, ainda que a figueira não dê fruto e que não haja fruto nas vinhas, ele todavia continuava crendo em Deus, confiando no Senhor. Então, os babilônicos, eles capturaram Jerusalém ali, mas o profeta continuava confiando em Deus. A paz interior, que ultrapassava todo entendimento, estava presente no coração do profeta. Será que essa paz interior também está presente no nosso coração, diante das lutas, das calamidades? Será que nós temos essa paz interior, essa confiança plenamente que Yahvé vai mudar o curso, o rumo da nossa história? Se ele tem poder para atingir os céus e o mar, ele não tem poder para chegar até nós e conceder-nos a vitória, irmãos? Tem, ele tem todo o poder, toda a autoridade. Então essa paz interior tem que haver sim em nosso coração. A fé e a vitória que vence o mundo, lá em 1 João, né? A fé é a vitória que vence o mundo. A fé, ela tem que existir mesmo em meio às lutas, mesmo em meio às adversidades. E no versículo 18, diz: eu, porém, me alegrarei em Yahvé, exultarei no Deus da minha salvação. Este é o convite para todos nós. Se alegrar em Deus, exultar no Deus da nossa salvação. Será que nesta manhã você pode dizer: eu me alegro em ti, Yahvé, eu me alegro no Senhor, mesmo que as coisas não estão muito bem na minha vida, eu me alegro no Senhor, eu vou exultar no Senhor, porque o Senhor é o Deus da minha salvação, o Senhor vai me ajudar, o Senhor vai tomar esta causa, e eu vou sair vitorioso. Aqui, embora o profeta Abacuque, ele estava ali no abismo da derrota, da desolação. O profeta ali, ele retinha sua esperança em Yahvé. Havia temor e tristeza nas circunstâncias da vida, mas havia alegria no coração do profeta. Ele confiava em Elohim, confiava no seu poder, na força do seu poder. E ele encontrou livramento de todo dano. Conforme Sócrates, ele dizia, né, que nenhum dano pode sobreviver a um homem bom. E é verdade, irmãos. Se você está agraciado por Deus, se você é uma pessoa boa, um homem bom, de boa conduta, índole, nenhum mal pode chegar na sua vida. E se chegar algo que foge do teu controle, Yahvé está no controle. Amém? Você perde o controle, mas Yahvé não perde. Romanos 8:37 fala que por meio daquele, né, que nos amou, nós somos mais do que vencedores. Nós somos mais do que vencedores, mais do que vitoriosos. Vamos para o versículo 19. Yahvé, meu Senhor, é a minha força. Torna os meus pés semelhantes aos das gazelas e faz-me caminhar nas alturas, ao mestre de canto para os instrumentos de corda. Eu gosto muito deste versículo 19. E nós chegamos aqui no tema do programa. Yahvé, meu Senhor, é minha força. Ele remove o medo do nosso coração para que venha a força dele. Ele nos dá força. Ou, né, em outra visão, ele nos dá a sua força e o medo foge de nós.
Então, Adonai Yahvé, o Senhor eterno e soberano, Ele está garantindo para nós esperança e fé. Esperança e fé, mesmo quando as circunstâncias não são boas. Os campos não produziram nada. A figueira não deu seu fruto. As vinhas também não puderam oferecer, né, as uvas para o povo. Há momentos que a nossa vida é assolada, irmãos. Mas nós temos que ter fé e esperança, assim como o profeta. Do ponto de vista racional aqui, para o problema do mal, nós sabemos que há um motivo por que os homens sofrem. O Senhor sempre quer levar um propósito para nós. Não por quê, mas para quê. Então, na hora da provação, Yahvé é a força do homem. Ah, se você não tivesse Deus no momento de luta, de um momento de adversidade da sua vida, você não estaria de pé. No momento difícil, momento de luto, momento de dor, momento de perca, você não estaria, não conseguiria ficar de pé. O nosso Deus é Deus soberano, irmãos, que tranquiliza todos os temores do nosso coração. E hoje nós vivemos cercados pelo medo. As pessoas vivem cercadas pelo medo. Tem pessoas que têm medo de sair até na rua. Medo de assalto, medo de sequestro, medo de bala perdida, medo de ser enganado, medo de ser traído, medo. Mas o Senhor, Ele está conosco. E Ele nos dá a sua força. O nome divino, Adonai Yahvé, ele é empregado 217 vezes em Ezequiel e Ezequiel, em hebraico. 103 vezes no restante do Antigo Testamento, no livro de Amós. Ele encontra-se 19 vezes, mas somente 5 vezes nos profetas menores. E nós estamos vendo aqui essa ocorrência única do nome dele. Adonai Yahvé. Olha o grande poder que o nosso Deus tem. E nós temos aqui esse título aqui no livro de Abacuque. Mas voltando a falar sobre a força. A força que Deus outorga, ela é revigorante. Como o poder que a gazela tem em suas patas. A corça, ela podia correr ali na escura floresta com seus pés ligeiros, correndo. E o outro tanto também o profeta podia correr ali nas escuras experiências da vida. Será que o Eterno está falando com pessoas hoje que estão passando uma luta, uma adversidade muito grande? Creio que sim. Mas essa luta está no poder de Yahvé. No versículo 16, nós lemos, né, que as pernas do profeta tremeram. Versículo 16, isso. Mas agora elas se fortaleceram e estavam ligeiras para correr. O profeta, ele estava ali fortalecido no Senhor. E quando nós ouvimos uma palavra como essa, nós nos fortalecemos. Nós fortalecemos a nossa fé, a nossa esperança, irmãos. É a palavra que está falando conosco. É o Eterno que está falando conosco. O animal ali de patas ligeiras, né? Eles também conseguem subir os mais elevados picos montanhosos e percorrer os cumes mais elevados dos montes. Você sabia que a corça, ela torna-se o símbolo da força? Então, creio que o Eterno também está fortalecendo você hoje. Força na firmeza dos passos, força na beleza, da alegria de viver, força para vencer os obstáculos, as barreiras que se interpõem no seu caminho, força para chegar nos seus objetivos. Ei, Deus não esqueceu aquilo que você colocou como objetivo neste ano ainda de 2026, você vai conseguir, você vai alcançar. Se esforça que você vai alcançar. Preste bem atenção. Deus, ele capacita o profeta, então, e o seu povo a fugir dos seus inimigos e retorna à terra deles. Eles retornam uma terra coberta de colinas, lugar de segurança, em que eles poderiam estar ali guardados em eminência,
fica implícita em Deuteronômio, Devarim, em hebraico, capítulo 33, 29, é a elevação de Israel acima de todas as regiões da terra. Deixa eu fazer a leitura. Bem-aventurados tu, Israel, quem é como tu, um povo salvo pelo Senhor, o escudo do teu socorro e a espada tua majestade. Por isso os teus inimigos te serão sujeitos, e tu pisarás sobre as suas alturas. O povo de Deus, o povo de Israel. Mas trazendo essa mensagem para nós, você também vai pisar as muitas alturas. Você vai conseguir chegar lá em cima. Com toda certeza, Yahvé, o Senhor dos Exércitos, Ele está com você. Se essa mensagem falou ao seu coração, eu convido você a fazer uma oração de fé conosco. Nós vamos somente até o versículo 19, onde acaba, né, o capítulo 3 de Abacuque. Não vou me alongar, porque nós temos um horário aqui na AD. Então, nós temos que entregar o programa no horário. E eu quero agradecer a todos vocês que estão aí do outro lado e convidar vocês para uma oração de fé. Vamos orar? Essa mensagem falou com você que está aí do outro lado? O Senhor está chamando cada um hoje a orar. Vamos orar? Soberano e eterno Deus, estamos na Tua presença, Senhor, e queremos Te agradecer pelo Teu grande poder, Pai. Que nesse momento, Pai, a Tua graça seja derramada sobre as nossas vidas e que possamos, ó Deus, Te agradecer por esta mensagem, Pai, porque o Senhor está dizendo que o Senhor nos fortalece, que o Senhor é a força do Seu povo, que o Senhor é o Senhor dos exércitos, o grande Adonai Yahvé, Elohim, o Deus forte, que vence todas as batalhas. Eu creio que o Senhor pelejará por nós, ó Deus. Eu creio que o Senhor está pelejando pela vida dos teus filhos e filhas. Não importa as adversidades que estejam enfrentando, por mais intensa que seja a luta, a provação, por mais difícil, Pai, que seja esta dificuldade, Senhor, Tu está no controle de tudo. E eu creio, meu Deus, que o Senhor nos concederá a vitória. Bênçãos, vitórias virão, Pai. Nos lembramos do passado, Senhor, quando alcançamos grandes êxitos, mas o Senhor tem coisas novas para nós. O Senhor não é um Deus de mesmice. O Senhor tem grandes coisas para nós. E por isso estamos alegres, Pai, por esta mensagem. A vitória é nossa, em nome de Jesus, em nome de Yeshua. Por isso, Senhor, Te agradecemos. Oramos no nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Graças a Deus. A vitória é nossa, irmãos. Amém? A vitória é sua. E receba aí a força que vem de Yahvé. Receba a força que vem do Eterno para a sua vida. Se sinta fortalecido espiritualmente. Em momentos finais do programa, quero agradecer a todos os mantenedores que nos apoiam com ofertas para que nós possamos pagar o nosso horário aqui na rádio. São 10 anos no ar, uma década. Imagina se lá ao começar o programa em 2016, eu tivesse imaginado que nós conseguiríamos chegar em uma década de programa. Nunca me passou isso pela cabeça. Mas acredito que já estava no plano, né, de Yahvé, no plano do Eterno, que nós chegássemos aqui. Hoje está aqui na técnica comigo a minha filha Amanda Yumi, sob a supervisão do Marcinho Pinheiro, pessoas que fazem parte do nosso dia, né? E que o Senhor nos leva para uma missão, e pessoas são alcançadas, pessoas são abençoadas. E creio que você também foi abençoado com esta palavra, amém? Então eu agradeço pela sua participação, pelos mantenedores, os irmãos que nos seguem nas plataformas digitais. Estamos em várias plataformas digitais. Agradeço por vocês nos seguirem e ali olharem as publicações diárias. O Senhor sempre tem uma mensagem para nós dia a dia. E eu me esforço para que essa mensagem chegue. Pode ter certeza disso, que todos os dias eu tenho uma mensagem ali, vindo do coração de Deus para a sua vida, e me esforço para que essa mensagem seja postada. E a retribuição vem de quem? Vem de Yahvé. É Ele que retribuirá. Creio que no tempo vindouro. Amém? Nós não estamos aqui para fazer, né, algo assim
eu imaginava que não seria tão grande, né? Mas para mim já extrapolou, né, o limite que era. Imaginei que o programa fosse uns 2, 3 anos, mas não 10 anos. Mas o Eterno sabe, e eu fico feliz por isso. Então vamos fazer a bênção final. Coloque a sua mão assim, ó. Que o grande amor de Deus, a misericórdia do Pai, o perdão dele te alcance, que as doces consolações do Espírito Santo de Deus estejam sobre a sua vida. Amém? Que Deus te abençoe hoje e sempre. Shabbat Shalom a todos. Fiquem com Deus, irmãos. Estamos encerrando o programa Emanuel.